Bom dia, gente. Tá dando para escutar direitinho? Que bom estar aqui. Eu agradeço o convite. É um tema muito caro para mim, porque eu atendo já há alguns anos partos domiciliares. Eu tive meu filho de um parto domiciliar, então, assim, com propriedade, eu consigo falar para vocês um pouquinho do que é a atenção e do que é o cuidado do enfermeiro obstetra nesse campo do parto domiciliar. Para a gente começar um pouquinho, eu vou falar um pouco sobre a evidência científica, certo? Então, a assistência ao parto domiciliar ela é baseada em evidência científica, experiência clínica individual, a experiência com pesquisas sistemáticas e a expectativa do paciente. Tudo isso faz parte de um conjunto para que a gente possa atender de forma científica e amorosa esse parto. Então, vou trazer um pouco do panorama atual, certo? Então, é um paradoxo perinatal no Brasil. O que é que acontece? A assistência obstétrica ela é tecnocrática, ela é centrada, infelizmente ainda, apesar de a gente estar caminhando para a humanização do parto e nascimento, mas ela ainda é baseada na parte tecnocrática. Às vezes a gente esquece que é um ser humano que está chegando nesse mundo e olha para a mulher como um produto que está expelindo um outro produto para a sociedade. Então, ela é hospitalocêntrica e medicalocêntrica, ela é centrada ainda na figura do profissional que está atendendo o parto, seja ele ainda o médico ou o enfermeiro obstetra. Enquanto formadora, né, eu sou preceptora da residência de enfermagem obstétrica daqui de Recife, e a gente tenta sempre deslocar o nosso papel de assistente. Eu estou lá para assistir aquela mulher, mas eu não sou a protagonista daquele parto, a protagonista é a mulher. Mas ainda aqui no Brasil, o protagonista é o profissional de saúde. Então, 1 em 4 mulheres internadas em hospitais públicos ou privados, ela vive violência institucional / violência obstétrica. As altas taxas de cesárea, então 56%, diminuiu um pouco, agora está em 52%, mas imaginem como é que no Brasil a maioria dos nascimentos vem por via cirúrgica. Então, nós mulheres temos algum defeito, nós não conseguimos parir, ou é o sistema obstétrico que não permite que a gente possa se empoderar do nosso corpo e da nossa parturição para poder viver plenamente, de forma consciente, respeitosa e harmônica, esse momento tão importante. E no setor privado, aí é de 80% a quase, só não é 100% porque chegamos parindo lá de vez em quando, assim. E a razão de mortalidade materna é de 61 para 100 mil nascidos vivos. Ou seja, o aumento das taxas de cesarianas não se associa à melhora do prognóstico materno. Por quê? Porque teve um tempo que se achava que quanto mais cesárea fizer, mais nascidos vivos, ok. Só que a gente viu com o passar do tempo que não é isso, que não interfere no prognóstico materno nem fetal. Então, é uma balela dizer que a cirurgia cesariana ela é mais segura. Em alguns casos, em 15% dos nascimentos, ela é bem indicada e ela é segura, mas o restante não. Então, vamos lá, entrar no nosso tema. Então, qual o local ideal para se parir? O que é que vocês acham? Qual o local? Qual o local ideal para parir? Pode ir? Pode falar mais alto. Onde a pessoa se sente melhor. Exatamente. Onde a mulher se sente segura. No meu caso, eu me senti segura, apesar de ser enfermeira obstetra. Na época de trabalhar num hospital de referência para parto humanizado, eu preferi ter meu filho em casa. Para mim, era o local mais seguro. Então, o local do parto é o local de escolha da mulher, né? Desde que seja uma gestação de risco habitual. Lógico que uma mulher com a gestação com algum problema, seja ela qual for, seja considerada de alto risco, ela não pode ter essa possibilidade de parir em casa, né? Mas a mulher sendo de risco habitual, o antigo baixo risco, então ela pode sim escolher. Então, é um respeito à autonomia da mulher e o protagonismo feminino. O parto é um evento que envolve múltiplas dimensões biopsicossociais,
culturais e espiritual. E negar à mulher o direito de escolha do local de parto fere um desses princípios essenciais da bioética, o respeito à autonomia. Então, escolher como e onde será o seu parto é um direito reprodutivo básico. Eu esqueci de falar no começo que tem umas fotos que foram autorizadas pelos casais que pariram comigo, só para apresentação. Então, eu peço que não tirem fotos, tá? Por favor. Então, respeito ao OMS, desde 96 já diz, respeito ao direito de escolha de local de parto pelas mulheres e reconhece que, quando assistido por profissionais habilitados, há benefícios consideráveis para as mulheres que querem e podem ter os partos domiciliares. A Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, em 2011, também recomenda que a mulher deve dar à luz no local onde se sinta segura e no nível mais periférico, onde a assistência adequada for viável e segura. O Colégio Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, também em 2011, embora o Comitê de Práticas Obstétricas acredite que hospitais e centros de parto normal sejam os locais mais seguros para o nascimento, ele respeita o direito de uma mulher de tomar uma decisão medicamente informada sobre o parto. Esse conselho, essa associação, ela é bem radical e tradicional. E ainda assim, ela diz que a mulher sim pode escolher, desde que ela seja bem informada. Eu não gosto muito desse termo medicamente não, mas a tradução foi assim que ficou. Então, vamos falar sobre segurança no parto domiciliar. O que é que as evidências trazem, certo? Já é uma pesquisa, a gente estamos em 2020, desde no começo de 2000, que os partos domiciliares começaram a ser estudados cientificamente, certo? Então, saíram algumas publicações de 2005 para cá. Então, eu trouxe algumas também mais antigas, para a gente entender que, desde lá, esse tema é estudado. Então, aqui é parto domiciliar e parto hospitalar. Foram com mais de 500 mil mulheres. Então, o parto domiciliar, ele não aumentou o risco de morbidade e mortalidade perinatal, e o parto domiciliar não aumentou o risco do RN para UTI, porque é um grande mito. Acha que se o bebê nascer em casa, ele vai ter mais problemas do que um bebê que nasce no hospital. Primeiro que o bebê que nasce em casa, se está tudo bem com ele, com a mãe, ele não vai ter o risco de pegar a primeira infecção, que seria a infecção hospitalar, porque ele está no ambiente de casa, ele já está livre disso, certo? Então, se a equipe que está atendendo essa mulher for uma equipe bem treinada, que assiste e tem cuidados com essa mulher e com esse RN, então não tem risco, né? Não aumenta, porque ela escolheu parir em casa, esse bebê não vai para a UTI, não aumenta o risco dele ir para a UTI. Outro estudo, em 2011, ele diz que a taxa de mortalidade perinatal, porque diz assim, a mulher ou o bebê vão morrer mais se nascerem em casa. Lembrem-se, a gente está falando de parto domiciliar assistido por profissionais. Não é aquele parto domiciliar que a mulher, sem querer, pariu em casa, não. Desassistido, não, certo? É aquele parto domiciliar que é planejado, que a mulher e o parceiro ou a parceira dela, eles estão conscientes, eles são orientados e bem informados para essa escolha dela. Então, o parto domiciliar é 0,15%, né, de mortalidade perinatal, enquanto o parto hospitalar 0,18%. Outro estudo, em 2012, o desfechos maternos e perinatais. Isso foi uma revisão sistemática. Então, ele fala sobre partos extra-hospitalares com obstetrizes, né, e partos hospitalares com médicos. Então, o menor número de intervenções foi com os partos extra-hospitalares com obstetrizes, né? Menos episiotomia, menos necessidade de analgesia, menos uso de ocitocina, diminuição da cirurgia cesariana e de partos instrumentais, como o fórceps. E não se observou a diferença entre mortalidade perinatal. Então, o que a gente pode dizer é que tem benefícios a mulher ser atendida de forma extra-hospitalar por enfermeiros obstetras ou obstetrizes, né, trazendo
esse número aí de redução de intervenções que, ao meu ver, muitas vezes é desnecessária no hospital. Outro estudo, em 2013, que é parto domiciliar e parto hospitalar, 62,9% das mulheres nesse estudo tiveram parto domiciliar. Então, elas tiveram menor risco de morbidade, menor risco de hemorragia pós-parto, menor risco de remoção placentária. O que isso quer dizer? No parto domiciliar, a gente respeita a fisiologia, a gente não acelera o parto, não provoca situações de estresse na mulher. Ela está no ambiente dela, ela é a rainha da situação. Então, ela está lá no ambiente que é conhecido para ela, que ninguém vai estar... Ela não vai precisar seguir normas e rotinas de uma instituição que ela chega e, às vezes, é recebida de forma muito fria. Então, ela é a rainha da situação. Então, como rainha da situação, a ocitocina vai poder ser liberada, né? A ocitocina endógena vai ser liberada e essa mulher vai poder parir de forma mais tranquila, se ela se sentir segura nessa escolha dela. Então, aí por que a gente fala que tem menor risco de hemorragia e menor risco de remoção placentária? Porque no parto domiciliar, como eu falei, a gente respeita a fisiologia. Então, a gente não fica tracionando a placenta para ela sair antes da hora. A gente respeita o momento da placenta sair. Não fica tracionando, então, eu não tive nenhuma transferência, por exemplo, dos partos domiciliares que eu atendi, precisar porque a placenta ficou aderida ou porque está ficou lá dentro um pedaço da placenta. Não, porque a gente não traciona, certo? Ela vem espontaneamente. Então, não existe nenhuma evidência ainda de que o parto domiciliar planejado, atendido por parteiras habilitadas dentro do sistema de saúde, com adequado serviço de transporte de referência, aumente os riscos de desfechos maternos adversos. Outro, que foi em 2014, um projeto estatístico da Aliança das Parteiras. Foram mais de 16 mil mulheres que planejavam parto domiciliar. Então, dessas 16 mil, né, quase 17 mil, 89% pariram em casa, 4,5% precisaram de transferência porque elas estavam precisando de ocitocina no soro, né? E no parto domiciliar a gente não faz em casa a condução do parto com ocitocina, é proibido. A ocitocina tem que ser da mulher. Se não está sendo suficiente para que haja dilatação e o nascimento, a gente transfere essa mulher para o hospital para lá sim colocar o soro, certo? Eu já precisei transferir uma paciente para fazer isso. Ela, apesar de chegar com 9 centímetros, mas já estava bem desgastada, ela já estava cansada, mas não queria ir para o hospital, mas a gente conversou, alegou a situação, e quando chegou no hospital, com umas 2 ou 3 horas depois do início da ocitocina, ela pariu, porque ela realmente precisava da ocitocina naquele momento. Então, a taxa de scores de APGA, né, que é aquela notinha que se recebe quando o bebê nasce, foram menores que 7%, foi só de 1,5%. Então, foram baixas. Geralmente, os scores legais são a partir de 7%. O bebê nasceu bem. Então, só foi 1,5% dos partos domiciliares que nasceram com APGA menor que 7%. A transferência materna pós-parto foi de 1,5%, é uma transferência baixa, e do neonatal 0,9%, muito baixa também. A maioria dos bebês foram amamentados exclusivamente por 6 meses. Por quê? Porque a gente respeita a hora dourada no parto domiciliar. Então, a mulher fica com o bebê o tempo que ela quiser e precisar. O bebê não precisa ser afastado dela para ser examinado, para nada. A gente faz tudo junto com a mulher. A gente respeita essa primeira hora. Ninguém mexe na mulher, óbvio. A gente vai olhar o sangramento dessa mulher, se está alterado ou não. Mas o contato pele a pele e esse momento de print, de aconchego que tem entre mãe e filho e a família, né, como é no ambiente familiar, é respeitado. E aí isso ajuda e promove muito a amamentação. Diminui, inclusive, nesse momento, dessa primeira hora, a chance de hemorragia pós-parto é menor, porque ela está liberando muita ocitocina por conta da chegada do bebê. Então, ela vai conseguir expulsar a placenta e o útero vai contrair adequadamente.
Então, esses resultados são comparáveis a outros estudos observacionais, sugerindo que mulheres brasileiras que planejam parto domiciliar experimentam altas taxas de partos fisiológicos, com baixas taxas de intervenção, sem aumento de desfechos adversos. Então, na prática, né? Como é que pode ser feito? O que é que acontece? Como é que eu vou fazer isso? Se eu quero um parto domiciliar, por onde começar? O que é que eu quero? Então, o objetivo é garantir uma experiência de parto satisfatória para o trinômio saudável. Esse trinômio significa assim, na estrutura, seria a mãe, bebê e o pai ou a companheira ou a segunda mãe desse bebê. O que é que a gente faz para que tenha esse objetivo? Informação. Informação através das melhores evidências. O casal que deseja parir no domicílio, ele tem que estudar. A gente passa informações científicas, tem um monte de textos, um monte de artigos que ele precisa estudar e isso ele é todo debatido. Cada passo que ele deseja para o parto domiciliar, ele é debatido com a equipe. Então, é uma opção segura para gestantes de risco habitual. Gestantes de alto risco não podem parir em casa. São atendidas por profissionais habilitados. Menor frequência de intervenção para a mãe. Maior conforto e satisfação para as mulheres. Taxa de mortalidade perinatal e neonatal são semelhantes a partos hospitalares. Então, não significa dizer que porque vai parir em casa, o bebê vai morrer mais do que o bebê que nasce no hospital. Então, quais são os critérios de elegibilidade, né? Como eu falei, nem toda mulher vai poder parir em casa. Então, primeiro que a gestação tem que ser de baixo risco, né? Ou de risco habitual. Então, não pode ter diabetes, não pode ter pressão alta, o bebê não pode ter restrição de crescimento, enfim, tem que estar tudo bem redondinho. Ser um desejo da gestante, em concordância com o parceiro ou a parceira dela. É uma responsabilidade compartilhada com a equipe, não é aquele parto que a mulher chega e deposita no profissional tudo assim, faça o que você achar melhor que é ser feito. Não é assim. A característica e o perfil das mulheres no parto domiciliar são aquelas mulheres que se apropriam do corpo dela, do momento dela, e elas discutem com a gente, e é uma corresponsabilidade de cada passo, em cada construção, porque a gente se encontra antes do parto, né, a acontecer. A cada encontro é uma construção, além da confiança que é estabelecida entre a equipe e o casal, é uma construção de conhecimento. Então, toda vez que a gente se encontra, tem dúvida, a gente vai tirando, vai trazendo as evidências para fechar o plano de parto dela da melhor forma possível. Sempre a gente tem que ter um plano de transferência, certo? Essa mulher deseja parir em casa, mas ela precisa estar a 30 minutos de uma maternidade. Eu não posso atender uma mulher que esteja a mais de 30 minutos de uma maternidade, porque 30 minutos é o tempo que se leva para que o bebê, de pouco oxigênio, se for um caso, ou de uma hemorragia, a gente contém e transfere. Então, é o tempo que a Associação de Parteiras e Obstetrizes internacionais, e aqui no Brasil a gente também segue à risca isso. Tem que ter uma maternidade de referência para essa transferência a 30 minutos da casa da mulher. Geralmente, quando vai acontecer o parto, a gente já sabe qual é a maternidade que a gente vai precisar transferir. Por exemplo, tem uma transferência que é uma transferência que tem que ser de emergência mesmo, e aí essa tem que ser realmente a 30 minutos ou menos. Mas tem aquela, por exemplo, a mulher está cansada, precisa de uma ocitocina, aí a gente pode, está tudo bem com ela e com o bebê, é só um cansaço, é só uma coisa assim, a gente pode, ou ela desistiu, não quero mais o parto, eu quero ir para uma cesárea, se estando tudo bem com ela, aí ela pode escolher a maternidade, né, de sua preferência. Mas se for uma transferência que o batimento do bebê está alterado, está com sangramento a mais, aí sim, essa tem que ser essa de urgência, que é essa no máximo 30 minutos da casa da mulher.
Então, a gente, nesse plano de transferência, a gente traça rotas, inclusive aqui em Recife é uma beleza, os engarrafamentos, né? Então, a gente traça a rota de manhã, de tarde, de noite, quais são os horários de pico, qual é a rota alternativa, sabe? Quando ela entra em trabalho de parto, a gente já liga para aquele hospital, seja público ou privado, para saber se o plantão está ok, se está tudo certinho. A gente se identifica, né? Porque se precisar de alguma transferência, aquela equipe do hospital já fica sabendo. As condições de transferência, né, são essas de fazer. Se a gente precisar chamar o SAMU, a gente chama, né? Se for uma transferência de urgência ou que precise realmente ir numa maca, mas se não for, ela pode ser transferida, por exemplo, num carro próprio, né? Ou da gente ou da pessoa. E o termo de assinatura, né? Assinatura do termo de livre esclarecido. Contraindicações absolutas. Não pode de jeito nenhum essas aqui parirem em casa, né? Qualquer contraindicação de via de parto vaginal. Bebê transverso, uma placenta prévia, uma gestação de alto risco, prematuridade, né? O bebê só pode nascer em casa a partir de 37 semanas. Antes disso, ele não pode nascer em casa, desses partos planejados, tá? Uso de drogas ilícitas, né, substâncias ilícitas, comprometimento da vitalidade fetal, se o bebê tem alguma alteração. Ou, isso é muito importante e que muitas vezes no hospital não é levado em conta, mas no parto domiciliar para a gente é. Eu já precisei dizer a uma mulher que não conseguia atender ela, porque ela queria parir em casa, mas o medo dela e do parceiro era muito grande. E ela queria parir em casa porque era uma forma de mostrar para uma prima que tinha parido em casa que ela conseguia também. Aí a parteira aqui viu essa historinha e disse, opa, não rola. Não rolou tanto que ela não aguentou nem esperar o trabalho de parto. Ela agendou a cesárea dela. Então, são contraindicações também. Se a gente não consegue durante o nosso pré-natal, porque a gente faz um pré-natal, entre aspas, encontros na casa do casal para ir conhecendo e para vendo se está tudo bem com o pré-natal que ela está fazendo com o médico ou com a enfermeira. Então, se a gente consegue algumas técnicas, desbloquear alguns medos que são naturais, né, de um novo, independente de onde ela for parir, é natural que a gestante tenha medo da chegada do bebê, como é que vai ser, se vai aguentar a dor, se não vai, se vai estar bem assistida, se não vai. Se são medos que a gente consegue e desbloqueando durante o processo, ok. Mas se são medos muito intensos e se a vontade de parir não é aquela vontade genuína, porque quer em casa, é porque quer fugir, sei lá, ou quer competir com alguma coisa, aí a gente tem que repensar se vale a pena investir nesse casal. Porque, como eu falei, é uma corresponsabilidade. Dando tudo certo, maravilha. Se precisou de alguma intervenção, se essa mulher e esse parceiro eles não estão 100% fechados com a equipe, não vale a pena esse parto domiciliar. Relativas, certo? Contraindicações relativas. O peso do bebê está abaixo do percentil 10, tem um oligômino discreto ou moderado, está naquela fase entre 36 e 37 semanas, ou maior que 42 semanas, e antecedentes de distócia de ombro, né? Se no primeiro parto essa mulher teve uma distócia o bebê que ela pariu teve uma distócia de ombro, não significa dizer, eu nunca deixei de atender parto domiciliar porque o primeiro parto teve distócia de ombro, não, tá? Mas é uma contraindicação relativa. Então, quem seria essa equipe, certo? O principal profissional dessa equipe é o enfermeiro obstetra ou obstetriz, certo? Aqui em Pernambuco a gente não tem formação de obstetriz, né? Só em São Paulo. Então, aqui somos enfermeiros obstetras. Ele pode ser composto por obstetriz, por médico da família, por parteira tradicional ou por médico obstetra. Todos esses aí são habilitados para atender parto domiciliar. Mas precisa de especialização e treinamento, né, em obstetrícia, capacitação para atendimentos em parto domiciliares. Às vezes só a residência ou a especialização não contempla essa área do parto domiciliar, então precisa fazer treinamentos e capacitação.
Capacitação e atendimento de emergências obstétricas. Então, quem atende parto domiciliar, obrigatoriamente, todo ano a gente tem que fazer a curso de reanimação neonatal, todo ano. Capacitação de reanimação neonatal e constante estudo, né? Porque a evidência científica, todo dia, o que era ontem pode não ser hoje. Então, todo dia a gente tem que estar se reciclando e se atualizando. Aí a gente tem, como é que é? A condição de moradia, certo? E transporte. O ambiente tem que ter uma condição adequada, né? Não precisa ser um ambiente gigante. Eu já atendi parto num quarto bem pequenininho, que não cabia nem a banheira. Foi numa caixa d'água. Né? Era uma caixa d'água, a pessoa não tinha condições, era uma caixa d'água, a gente atendeu lá, caixa d'água limpa e tal. Mas não precisa. Eu tenho um projeto social com o Nascer Luz e uma instituição chamada NEINFA, lá no COC, que a gente atende gestantes lá nesse espaço chamado NEINFA. E algumas dessas gestantes, elas desejam, né, parir em casa. E aí a gente já atendeu alguns partos lá, domiciliares, e não tem casa luxuosa não, é casa bem simples e a gente atende, limpinha e está tudo certo. Então, o ambiente com condições, né, de higiene e iluminação precisa ter pelo menos energia elétrica, né? Não dá, eu não consigo no candeeiro, eu pelo menos nunca tive essa experiência. E localização, aquela história do acesso, né, a 30 minutos. No COC, para a gente, é um pulo para o IMIP, então eu não tenho esse problema quando eu vou atender parto domiciliar por lá. Disponibilidade de transporte em tempo hábil, em caso precise de uma urgência, um veículo disponível e se tem área de cobertura do SAMU. Nem sempre a gente atende parto domiciliar que tem área de cobertura de SAMU. Quando não tem, a gente faz o transporte no carro próprio. Não há respaldo, mas também não há respaldo para se postergar uma transferência caso o SAMU não chegue, certo? Então, alguns documentos, não é aleatório não, a gente precisa de documento, precisa se respaldar. Então, tem um prontuário, né, da visita do pré-natal, que é essa visita domiciliar. Tem o plano de parto, com o plano de transferência, o termo de consentimento pós-informação, o prontuário de parto, o prontuário neonatal, a declaração de nascidos vivos e o prontuário de pós-parto. Quando a mulher pare com a gente em casa, a gente faz, cada equipe de parto domiciliar tem um representante que é cadastrado na Secretaria de Saúde do Estado para pegar DNVs. E ela sai para poder registrar seu bebê com a DNV, igual sai do hospital, sai no parto domiciliar. Então, alguns cuidados, né? Com a piscina, por exemplo, né? Algumas listas de materiais. Tem que ter cuidado com a piscina, a gente entrega a piscina antes para elas higienizarem, né? Agora, nesse momento de pandemia, a gente não está atendendo parto na água. Então, infelizmente, as mulheres estão parindo de outras formas, mas não na água, tá? Um kit de material, né? O casal, ele tem um kit de parto e materiais de uso diário. O kit de parto, eles têm que comprar absorvente grande, fralda descartável, porque às vezes é mais fácil no pós-parto a mulher usar o fraldão do que usar o absorvente pequeno na primeira hora. Só na primeira hora, para não estar mexendo muito com ela. Plástico para forrar a cama, para não molhar o colchão ou de água, se ela sair da piscina, ou de sangue. Deixa eu ver mais. Acho que é basicamente isso. Baldes. A mulher precisa ter balde para esquentar a água, mangueira que chegue até do banheiro, que chegue até a piscina. Acho que é isso. E a equipe, né? A gente sempre leva materiais de métodos não farmacológicos para alívio para dor. Eu trabalho com a acupuntura, a aroma, e a gente utiliza isso. E quando ela tem doula, também na minha equipe, a gente não tem, nenhuma equipe de parto domiciliar tem doula agregada. A doula é uma questão de empatia da mulher. Ela escolhe através de se ela gostou ou não daquela. Então, a gente indica algumas doulas, mas é a escolha da mulher. E algumas doulas também trabalham muito com farmacologia, métodos não farmacológicos, então a gente agrega. Então, tem banqueta de parto, material de sutura, material de reanimação materna e neonatal, ambu,
sondas e material e medicação de emergência de pós-parto, né? A gente leva para a casa da mulher ocitocina para ser feito no pós-parto, caso seja necessário, e medicações justamente para evitar sangramento. É isso. Anestésico, né? Se precisar de sutura, se o bebê quando saiu lacerou muito, a gente, se precisar de sutura, bota o anestésico para fazer a rafia do lugar. A gente não faz episiotomia, tá? Eu tenho 8, 10 anos que trabalho com obstetrícia e 2008 para cá, um pouco mais do que 10 anos. E nunca fiz epísio, nunca precisei fazer um epísio e nenhum bebê morreu na minha mão, graças a Deus, porque não fiz epísio, e nenhuma mulher ficou dilacerada porque não foi feito um epísio nela. É só uma forma e um jeito de você adaptar a saída do bebê com a postura da mãe. Lógico que aquelas mulheres que ficam engaletaçadas, né, deitada de perna para cima, a chance de lacerar tudo, porque não é uma posição fisiológica para parir, né? É uma posição que nos foi imposta, mas não é uma posição que é fisiológica para parir. Quanto mais na vertical, melhor. 4 apoios, maravilha. Então, assistência, né, ao parto baseada em evidência, Melânia sempre traz muita coisa, pode seguir, e através dessa evidência, a gente vai trazer um empoderamento para a mulher, certo? Isso é a preparação para o pré-natal. Então, aqui eu trouxe um pouco da roda do Nascer Luz, que a gente faz, agora está sem fazer, né, por conta da pandemia, mas rodas de gestantes, para que esse conhecimento possa ser compartilhado. Dentro dessas rodas, a gente trata de conexão mente, corpo, ventre, para que possa ser não ser só uma coisa da cabeça, mas sim um emocional também ser trabalhado. Visualizações, o tema também, trabalho de parto e parto, preparação do períneo para o trabalho de parto e parto, além de movimentação do corpo, tem também pintura do seu próprio períneo, para a mulher saber, porque às vezes nós mulheres, nesse sistema educacional nosso e machista, a gente não consegue, muitas vezes a gente cresce sem entender o nosso corpo, como o que é que tem, o que é que não tem, como é a nossa sexualidade. Então, às vezes a mulher vai parir e não conhece o próprio corpo, nunca nem se tocou, às vezes, direito. Então, a gente tem um momento de autoconhecimento também. E, para mim, parto deveria ser um tema abordado desde criança, até porque é um evento que vai acontecer, não necessariamente com a pessoa, mas alguém da sua família, alguém próximo de você vai engravidar e vai parir. Se isso fosse conversado desde pequeno, talvez diminuísse gravidez na adolescência. Talvez as mulheres não fossem tão... Eu, como trabalho numa maternidade pública daqui de Recife, as mulheres chegam lá e não sabem o que é que elas vão passar, não sabem o que é que está acontecendo com o corpo dela. E eu tenho certeza, se isso fosse uma coisa aprendida, né, de conhecimento do seu próprio corpo, do que é fisiológico, essas coisas não iam passar, essas mulheres não iam ter esse nível de sofrimento tão grande. Também a gente fala sobre o pós-parto, amamentação, cuidados, né? Aqui a despedida, aí a gente começa a fazer, quando está na retinha final, esse acompanhamento do parto domiciliar, a mulher entra em contato com a gente e a partir de 34 semanas de gestação a gente faz um acompanhamento mais ostensivo, toda semana na casa da mulher ou em algum lugar que a gente possa se encontrar, mas de preferência no domicílio, que é onde vai ser o local, para a gente conhecer. Inclusive assim, a gente precisa conhecer, ter tanta intimidade na casa da mulher para saber se na hora que vai uma porta que emperra, eu tenho que saber qual é o segredo daquela porta, porque eu não vou estar perguntando à mulher que está parindo se a porta, eu preciso saber onde é que tem lençol,
toalha, tudo que eu preciso. Então, a gente fica com uma intimidade muito grande na casa da mulher. Então, a gente faz barriga de gesso. Barriga de gesso é uma técnica para eternizar essa barriga da mulher. Além de ser bonita e a gente conseguir depois, se ela quiser, pintar e fazer uma escultura. E tem gente que faz abajur, e tem gente que pendura, fica legal. Tem mulheres que vai chegando 41 semanas, 42 semanas e tem dificuldade de soltar essa barriga. Por quê? Porque às vezes é o único momento da vida que essa mulher se sentiu cuidada, se sentiu amparada, né? Sentiu que ela era o centro das atenções. Então, se ela deixa esse bebê ir, infelizmente, quando o bebê nasce, a maioria das pessoas não olham mais para a mãe, olham para o bebê. Então, para todos nós aqui, nunca esqueçam de uma mulher parida, por favor, olhem para ela primeiro, porque o bebê só veio depois dela, né? Então, ela precisa ser olhada primeiro. Então, é uma forma também psicológica de a gente ajudar essa mulher a liberar esse bebê para nascer. Ela eterniza essa barriga e aí ela consegue fazer isso. A gente no Nascer Luz conseguiu fazer uma roda só de homens, né? Muito bom, muito interessante. Homens falando sobre parto, gestação e pós-parto na visão masculina. Nosso enfermeiro obstetra Flávio, que é aquele que está de camisa amarela lá, com os recém-pais, tinha com um bebezinho. Eu não sei o que rolou, não sei o que rola, porque eles não contam pra gente, né? Flávio faz parte da nossa equipe e é uma coisa assim, os homens se fecham e eles não contam. Eu acho massa, apesar de ficar super curiosa, eu não vou mentir. Mas eles fecham e eles saem de lá, assim, super felizes, assim, super empoderados, esses homens que fazem parte dessa roda. Então, aqui é um chá de bênçãos, né? Que é o chá de bênçãos, despedida da barriga. Depois de 38, 39 semanas, a nossa equipe, ela oferece, e outras equipes também. É um momento da mulher e do parceiro ancorar essa chegada, autorizar que esse bebê possa chegar nesse mundo. Então, a gente faz escalda-pés, faz pintura na barriga. Elas choram muito, assim, porque a gente visualiza o bebê chegando, faz o desbloqueio de muitos medos. É bem bonito. A cada chá de bênçãos, eu mesmo me acabo de chorar. Então, aqui é um chá de bênçãos, né? Ela sendo apoiada, e é tudo na casa da mulher, tá? Não tem nada muito elaborado, não. A gente pinta a barriga, porque já é um ritual, assim, de conexão, de visualizar esse bebê, né? De alguma forma. E aí, o chá de bênçãos dela. Aqui são outras pinturas. Aqui é outro, finalizando. E o pai pinta também, certo? Não é só a equipe que faz, não. Ele também entra em ação. E quem tiver junto lá, é uma forma de colocar as bênçãos também na pintura. Então, paralelo ao pré-natal, né? Por parte do casal, a dinâmica, como é a dinâmica do parto domiciliar? Me digam aí da hora, viu? Pelo amor de Deus. Acompanhamento, né, desse casal a partir de 33, 34 semanas, visita no domicílio com 36 semanas, né? Vai fazer o preenchimento do contexto familiar, os prontuários a gente começa a preencher, o termo de consentimento, o fortalecimento desse vínculo entre equipe e casal, continuidade no pré-natal dela e participação dos grupos, aguardando o início do trabalho de parto, né, da parte ativa do trabalho de parto, e aí conecta e chama a doula e as parteiras. Então, o atendimento, né? Na fase ativa, quando se tá realmente em trabalho de parto. 3 contrações em 10 minutos. O parto pegou mesmo, começou. Então, vamos lá começar com a parte não farmacológica, né? De alívio para dor. Isso aí a gente deixa muito mais com a doula. O enfermeiro obstetra que está no parto, ele não consegue fazer o papel de doula e o papel do enfermeiro obstetra. Então, é importante que essa mulher tenha uma doula para ela, porque o meu olhar é outro, né? Na hora do parto, o meu olhar é outro, é diferente da doula. Observar, né, durante o trabalho de parto, se tem algum entrave e se falta alguma conexão com o bebê. Às vezes, as mulheres, eu tive que estava com 8 para 9 centímetros, ela estava completa, o bebê já estava perto de nascer. Eu vi, ela tinha puxo e tinha hora que ela parava assim. E eu, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? E essa mulher não vai parir. Ela, chame fulano aqui, que era o marido, ele tinha saído um pouquinho. Chame fulano aqui, que eu preciso falar umas coisas para ele. Eu disse, tá dando... Aí tem uma DR quase no período expulsivo. Aí eu, tá certo, a gente saiu. E aí,
ela começou a falar bem alto, a gente fechou a porta um pouquinho e se afastou, mas de olho, né? Porque eu precisava estar escutando lá. Oxe, não deu 5 minutos, o menino já estava nascendo. Foi ele mesmo que pegou dentro d'água, porque ela precisava dizer algumas coisas para ele, né? Tem mulher que trava o trabalho de parto. Trava, e fisicamente não é nada. A gente faz tudo, manobra e tal, e não é nada. Quando a gente vai perceber alguma coisa, algum bloqueio. Isso, do parto domiciliar, a gente, como tem uma intimidade maior, a gente consegue, às vezes, acessar o que é isso. Desafiador é quando é lá no hospital que eu trabalho, na maternidade, né? Que eu conheço a mulher na hora que ela chega, mas aí, ainda assim, minimamente, a gente faz um vínculo e já aconteceu, né? De estar travado lá o parto, 9 centímetros, 9 centímetros, 9 centímetros, depois ela disse a mim, que é porque, aí eu perguntei, você está sozinha? Por que não está com acompanhante? Porque o marido estava preso e porque a família não apoiava e tal. Só ela falar já destravou e o bebê nasceu. Então, são parto, como diz Rick Jones, que é um obstetra, ele mais de 80% é cabeça, o restante é corpo. Então, se a mulher está com a cabeça mais tranquila, mais segura para parir, esse parto tende a desenrolar de forma melhor. A autonomia da mulher durante todo o processo, ela é a protagonista do parto. Então, eu vou sempre respeitar o que ela deseja. E liberdade total de posição. Se ela quiser plantar bananeira lá na hora, ela vai plantar. Se estiver tudo bem com ela, com o bebê, não tem problema. Agora, uma coisa que a gente não abre mão de jeito nenhum é a segurança do bem-estar materno e fetal, certo? Eu preciso saber se essa mãe também, se o bebê está bem. E, com isso, com o bebê, através da ausculta, certo? Não tem como fazer outra avaliação que não a ausculta fetal. Então, massagem, né? Uma forma farmacológica, acupuntura, bola, posição, a posição que ela quiser adotar, né? Banho morno dentro da piscina, no chuveiro, com a família, está em casa, entra a criança, entra todo mundo, né? Aqui o apoio do companheiro, da companheira dela, sempre. Ali eu acho essa foto linda, são as minhas mãos e a mão da gestante, assim. E é uma gestante é uma amiga minha de faculdade e foi bem desafiador o parto domiciliar dela. A gente passou quase 3 dias na casa dela, o parto começava e parava, começava e parava, começava e parava. Mas pariu. Li já tem 6 anos. Então, alguns entraves e algumas conexões, né? Às vezes tem mulher que diz assim, para tudo eu preciso dançar, para tudo eu preciso escrever, para tudo eu quero cantar. Enfim, né? Mas tem umas que já estão tão conectadas que não precisa nada disso, mas algumas precisam. Para tudo que eu preciso ter uma DR com o marido antes de parir. Liberdade, né? De posição, de escolha dela. Por quê? Por que é importante essa liberdade, certo? Não é só porque a mulher é livre e ela pode fazer o que ela quiser, não. É porque quanto mais essa mulher se movimentar, mais o bebê ele nasce como um parafuso, certo? Ele vai rotacionando dentro da bacia da mulher para poder nascer. Se essa mulher está lá parada, deitada, de perna para cima, de perna aberta na cama, esse bebê vai ter dificuldade. A musculatura dela não está solta para poder esse bebê nascer. Então, se ela se movimenta, se ela anda, se ela rebola, se ela agacha, se ela sobe, esse bebê ele vai ter condições de fazer as rotações que ele precisa fazer para nascer. Então, a ausculta é uma coisa que a gente não pode abrir mão, certo? A ausculta fetal. De 30 em 30 minutos em trabalho de parto, quando chega entre 9 e 10 centímetros, de 15 em 15, no período expulsivo de 5 em 5 minutos. É a única coisa que eu digo, eu não preciso tocar. Vários partos domiciliares eu não fiz nenhum toque, em mulher nenhuma, nas mulheres, né? Pariram sem precisar de nenhum toque. Mas a ausculta é a única coisa que eu digo para elas, isso aí não tem negociação. Você pode dizer para mim que não quer tocar, que não quer que eu toque, não tem problema. Mas a ausculta fetal eu não posso abrir mão. E aqui só um pouquinho de fotos para a gente ver assim, os partos dignos e respeitosos e transformadores, né? Para cada um que consegue parir em casa. Esse aqui foi um parto no coque. Foi o primeiro parto que eu atendi no coque. Hoje ele está com 5 anos. Dom. A gente soube que era um menino na hora. O casal não quis saber. E a gente atendeu. E foi bem bonito esse parto.
Foi bem bonito porque a conexão do bebê estava muito maior com o pai. A mãe parou, era uma mãe adolescente, ela passou quase 5 minutos parada lá olhando. E aí depois que ela foi respirando, que o pai devagarinho foi trazendo o bebê para ela, para o colo dela. Quando ela sentiu o cheiro do bebê dela, aí ela riu assim, é real, ele nasceu, e ficou toda feliz assim. Então, isso também é respeitar o momento de cada mulher. Porque tem gente que acha que humanização do parto é o menino nasceu, joga em cima da mulher. Não, a mulher ela precisa de um tempo para respirar. Eu sempre pergunto, quer pegar o seu bebê agora? Se ela diz que não, eu respeito. Se ela diz que sim, eu coloco em cima dela. Lógico que é o melhor lugar para o bebê estar em cima da mãe. Mas quando ela quer. Não significa que sou eu que quero que o protocolo aconteça. Não é isso. Então, tem alguns vídeos que vocês podem procurar para assistir de parto domiciliar, chegada de Liz, de Yasmin, parto de Amora. No final dos partos, a gente sempre faz um brinde, uma comemoração no parto domiciliar, certo? Esse aqui foi o do Coque, o de baixo foi da minha amiga, que foram 3 dias, a gente lá. E esse aqui é o final de uma das rodas do Nascer Luz. Por mais partos humanizados, respeitosos, em casa ou no domicílio ou no hospital, mas que a mulher possa ser protagonista, que eu, enquanto profissionais de saúde, e vocês, como futuros ou já profissionais de saúde, possam respeitar o protagonismo dessa mulher e dessa família. Né? Porque só assim a gente vai entender que dias melhores virão. Porque se essa criança ela chega e a primeira marca na vida dela é de violência, é de separação da mãe, é de um lugar frio que não é acolhedor, isso leva marcas para o resto da vida. Se essa criança ela chega acolhida, respeitada, óbvio que vão ter outras repercussões na vida dessa mulher. Inclusive tem um estudo falando que foi feito com detentos. E aí, muitos deles, né, eles não tinham muita noção. Eu não me lembro exatamente como foi a metodologia do estudo, mas eu lembro que eles chegaram, que a maioria dos detentos tinham passado por, tinham marcas de experiências, foi com um grupo de psicólogos, que tinham marcas de experiências traumáticas de nascimento. Então, eles tenderam a correlacionar a violência da pessoa adulta com a primeira marca de violência assim que nasceu. Lógico que, durante a vida, tem outros fatores que vão determinar a personalidade e como a pessoa vai se andar na vida. Mas que tem esse marco que é importante e, principalmente, que é importante. Então, vamos respeitar esses seres que são corajosos em chegar nesse mundo, né? Principalmente em plena pandemia, estão chegando, muitos, não parou de nascer bebê, muitos. E vamos respeitar, né? Vamos nos respeitar como mulher, como os seres humanos, certo? Para que dias melhores possamos viver. Muito obrigada.